Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma semana, mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao capítulo que a gente iniciou aula passada sobre razões. A gente viu o que é uma razão, como calcular, e vamos ver agora, através dessas aulas seguintes, algumas propriedades, algumas características e algumas razões que são mais comuns e como calculá-las, tá? O interessante é você já ter entendido o que é uma razão e como representar e calcular. Nada mais é do que uma divisão de dois valores que eu quero comparar, ok? Então vamos aqui ver mais algumas informações. A primeira dela, o que seria razões inversas? Nada mais é do que trocarmos. Olhem aqui, temos duas razões. Aqui, na verdade, eu tenho a razão 3 sobre 5. Se eu quero a razão inversa, pessoal, basta eu trocar o numerador pelo denominador, tá? Então aqui se eu tenho 3 sobre 5, basta eu inverter essa razão, vai ficar 5 sobre 3, eu tenho a razão inversa. Algo super simples, né? Então, se eu pedir a razão inversa de 3 sobre 5, seria 5 sobre 3, tá ok? Então, outra informação, como eu realizo a multiplicação, né? Então, observa que o produto de duas razões inversas sempre vai ser igual a 1, tá? Aqui eu tenho a razão original, né? A primeira razão, 3 sobre 5. Se eu multiplicar pelo seu inverso, 5 sobre 3, eu sempre vou encontrar 1, independente do valor que eu encontro. Então, aqui, ó, 3 sobre 5 vezes 5 sobre 3, que é a sua inversa, né? Multiplicação de fração, ó, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. Quando eu for dividir, vai dar 1. Então, sempre que eu multiplicar a razão pela sua inversa, sempre vai dar 1. Informação super importante. Vamos agora ver o que são razões equivalentes. Como o próprio nome já diz, pessoal, equivalente é algo parecido, igual. Então, se eu quero uma razão equivalente, eu vou encontrar uma outra fração que, quando eu simplifique ou multiplique o numerador pelo denominador pelo mesmo número, eu encontre algo parecido. Olhem aqui esses exemplos que tem aqui no livro. Então, aqui, ó, para encontrarmos a razão equivalente de 4 sobre 3, a gente pode fazer diversas multiplicações e todo produto que eu tiver, eu posso dizer que é equivalente à razão principal. Lembrando, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos ver aqui. Se eu pegar 4 sobre 3 e multiplicar em cima e embaixo, quando eu falo em cima e embaixo, é numerador e denominador pelo mesmo número, eu vou encontrar uma outra fração. Essa fração que eu encontrar, eu digo que é equivalente à primeira. Então vamos aqui, ó, multipliquei por 2 em cima e embaixo, eu vou encontrar 8 sobre 6. Então, 8 sobre 6 é equivalente a 4 sobre 3. Se eu fizer o inverso, ó, se eu pegar aqui 8 sobre 3 e fizer uma divisão, certo? Simplificar, como vocês sabem simplificar, simplifico, essa fração que eu encontrar, eu digo que é equivalente a 8 sobre 6, ok? Aí aqui ele deu mais um exemplo, né? Multiplicou em cima e embaixo por 3, encontrou 24 sobre 18. Então aqui é uma razão equivalente também. Aí pegou esse 24 sobre 18, multiplicou em cima e embaixo por 4. Encontrou uma outra fração. Então essa fração, todas que eu encontrei, ó, 8 sobre 4, 24 sobre 18, 96 sobre 72. Todos eu digo que são equivalentes à razão 4 sobre 3. Tá? Então razão equivalente nada mais é do que encontrar uma outra fração que corresponde à primeira, seja multiplicando, seja ela simplificando. Ok? Então vamos aqui. Antecedentes. Então vamos ver um exemplo aqui de atividade. Ó. Como encontrar o antecedente? Devemos dividir o consequente 20 por 5. Por exemplo, aqui o livro ensinou de uma forma mais, vamos dizer assim, complicada, dando nomes. Mas nada mais é do que eu pegar aqui a fração original e realizar uma multiplicação. Tá? A questão, na verdade, eu falei aqui, ó. Encontre a razão equivalente a 4 sobre 5, cujo consequente é igual a 20. Então, ele quer uma fração equivalente, onde, quando eu falo consequente, pessoal, é o número de baixo, tá? Onde é 20. Então, aqui, eu tenho 4 sobre 5, eu vou montar como? 4 sobre 5 é igual. Eu vou encontrar essa razão equivalente. Só que ele dá uma informação, ele quer que embaixo seja 20. O de cima vai ser o que? Eu chamo de x.
certo? Então eu tenho duas formas de fazer. Multiplico meus pelos extremos e descubro x, ou faço como o livro fez aqui, ó. 4 sobre 5, embaixo eu sei que tem que dar 20. Então, qual o número que eu tenho que multiplicar o 5 para dar 20? É o 4. 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei embaixo por 4, obrigatoriamente em cima eu tenho que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, encontrei a razão equivalente que ele queria. 16 sobre 20, tá? Só um exemplo que o livro deu de tipo de questões que pode cobrar esse assunto sobre razão equivalente. Ok? Então, vamos seguindo. Aqui também é uma questão parecida. Determine a razão equivalente de 3 sobre 5, cujo consequente seja 45. Então tá aqui, ó, 3 sobre 5. Eu quero uma fração equivalente onde embaixo é 45. De cima eu não sei. Eu posso resolver da mesma forma. Qual o número que multiplicado por 5 dá 45? É o 9. 5 vezes 9, 45. Se eu multipliquei embaixo por 9, em cima, obrigatoriamente eu também tenho que multiplicar por 9. Então 3 vezes 9... eu encontro 27. Então, qual a razão equivalente? 27 sobre 45. Que tipo de questão simples sobre esse assunto. Vamos ver aqui outra informação, outra questão. Obtenha uma razão equivalente entre o cálculo da área de um quadrado de lado 5 e de um retângulo de base 2 e altura 4 0,3 decímetros. Então, ele quer uma razão equivalente entre a área de um quadrado e a de um retângulo. Então vamos ver aqui as informações que ele deu. Ele deu um quadrado aqui de lado 5, né? E deu um retângulo onde a base é 2 centímetros e o comprimento é 0,3 decímetros. A primeira coisa que você tem que fazer é transformar esse 0,3 decímetros. Por quê? Quando eu estou trabalhando com razões, principalmente equivalência, todas as unidades de medidas têm que ser iguais. Então, se todo mundo está em centímetro, eu tenho que transformar esse 0,3 decímetro em centímetro, tá ok? Então, basta multiplicar por 10. Então, 0,3 decímetro é a mesma coisa que 3 centímetros. Então, agora a gente vai fazer uma razão entre as áreas, do quadrado e do retângulo. Como é que eu calculo a área do quadrado? Lado elevado a 2. Se o lado é 5 elevado a 2, eu encontro 25. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Se eu quero uma razão, basta eu pegar aqui a área do quadrado e dividir pela área do retângulo. Então vai ficar 25 sobre 6. Tá ok? Aqui eu tenho já a razão. Só que ele pede uma razão equivalente. Então basta pegar essa razão e multiplicar por 2, por 3. Aqui no livro ele multiplicou por 2, né? Então multiplico em cima e embaixo por 2, encontrei 25 vezes 2, 50, 6 vezes 2, 12. Então aqui 50 sobre 12. Uma razão equivalente da razão entre as áreas do quadrado e um retângulo. Super tranquilo, super simples. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, podem procurar. Até a próxima aula.